O Senhor tem mais ainda para nós. Nessa noite eu queria convidar nosso discípulo Moisés. E para quem não sabe, para quem não conhece a história da juventude aqui da igreja, Moisés é um dos jovens mais antigos que caminha com a gente na Jubrac. A gente diz que é o nosso Matusalém, porque na época que, uns 10 anos atrás mais ou menos, o Moisés, ele estava lá no coral, cantando, ministrando, e é uma honra para mim hoje poder ver você crescendo em Deus e chegando a um lugar tão maravilhoso, que é o de compartilhar a palavra de Deus. E o meu desejo é que daqui a um tempo eu possa ver também Deus levantando pessoas no meio de vocês, como fez na vida do Moisés. E uma coisa que eu sempre declaro a respeito do Moisés é que ele é um homem fiel. Ele sempre esteve conosco como um jovem fiel, obediente. E a cada dia eu tenho visto Deus projetar o Moisés, porque é assim que nós andamos com Deus, de fidelidade em fidelidade. Então é uma caminhada de muitos anos, e eu me alegro muito em Deus, em poder anunciar que você hoje vai ministrar a palavra para nós. E eu vou estar ali recebendo tudo que Deus tem para a minha vida por meio de você, filho. Senhor, eu quero pedir que o Senhor possa usar a vida do Moisés de forma poderosa nessa noite. E que toda a palavra que o Senhor tem para nós possa ser revelada, Senhor, por meio da vida dele. Ministre, Senhor, nosso coração profundamente, de forma que possamos te conhecer um pouco mais nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, galera. É uma honra estar aqui. É um privilégio que o Senhor tem nos dado. E eu quero ganhar esse tempo com vocês, pedindo para que vocês abram aí em Mateus 19, versículo 16 ao 26. Mateus 19. Deus vai falar um pouquinho acerca do nosso coração. Está o dia inteiro falando do coração, desde a praça. Andrei, eu falei até pro Andrei hoje que ele deu um spoiler espiritual. Que o Senhor falou comigo acerca dessa palavra desde os submersos. E quando o pastor Luciano, meu discipulador, falou: Moisés, você que vai estar com a palavra. Eu falei: eu já tenho a palavra, só falta agora colocar em ordem. Que o Senhor falou muito forte acerca dessa passagem. E hoje de manhã, eu estava vendo pelo Face o Drey compartilhando a palavra na praça. Falei: puxa, é exatamente o que Deus tem para nós nessa noite. Quem estava na praça aqui lá que está nos visitando? Tem alguém que veio de lá? Eu sei que Deus ele vai reforçar essa palavra do nosso coração nesta noite. Amém? Mateus 19, 16 ao 26 diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? E Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo, todos os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu estava vendo acerca de 3 passagens iguais, basicamente, que passa aqui no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Basicamente, eles contam as mesmas histórias, com algumas diferenças. E, de alguma forma, eles tentaram definir quem era esse jovem. Em Mateus, ele fala um jovem, um homem, alguém muito rico. Em Marcos, ele vai chamar um jovem, alguém chegou. E em Lucas, ele é um pouco mais específico. Ele fala que ele é um príncipe, alguém de autoridade. Algumas traduções vão falar até um governador.
Então, quem chegou diante de Jesus não era qualquer pessoa. Embora ele estava andando no caminho de Jerusalém, alguém parou ele no caminho. Alguma passagem vai falar que ele se ajoelhou diante de Jesus, ou seja, alguém muito interessado na vida eterna. Aparentemente, ele estava com foco, encontrar Jesus e ter a vida eterna. Só que, diante dessa conversa com Jesus, parecia um jovem perfeito, porque ele perguntou o que era necessário para ter a vida eterna. E esse jovem, com essa pergunta, ficou esperando Jesus dar uma solução para ele, dar alguma diretriz. E Jesus perguntou: primeiro você me chamou de bom, eu já não sou bom. Porque naquela época, se eu chamava alguém de bom, a pessoa tinha que me retribuir com um cumprimento melhor ainda. E Jesus entendeu que ele estava confundindo a pessoa de Jesus. Ou seja, alguma coisa já estava errada naquela conversa. E aí Jesus não respondeu com gentileza. Jesus falou: por que você está me chamando de bom, se só tem um que é bom, que é Deus? O jovem já recuou um pouquinho. Segundo, ele falou: então, se você quer ter a vida eterna, cumpre os mandamentos. E o jovem deu uma de loucão para cima de Jesus. Quais? E aí Jesus falou: beleza, então vou te falar alguns. Jesus citou alguns mandamentos. E a resposta do jovem foi: ah, sim, isso aí desde a minha mocidade. Ou seja, ele conhecia os mandamentos. Deu de loucão de novo para cima de Jesus. Mesmo assim, Jesus o amou. A palavra diz que Jesus teve um amor muito especial por ele quando ele estava questionando acerca dessas perguntas. E quando ele falou: então, já que você quer ser perfeito, já que você faz tudo isso, ele falou: eu faço todos, pode falar aí que eu já estou de boa, estou bem, já faço tudo, o que mais que me falta? Ele falou: já que você quer ser perfeito, então você vai vender tudo que você tem, todos os seus bens, propriedades, e você não vai dar para uma pessoa, você vai sair dando na rua para qualquer pessoa, todos os pobres que você encontrar, você vai distribuir para todo mundo. Aí, gente, foi demais para ele, porque isso pegou o coração dele. Porque a Bíblia diz que quando ele ouviu essa palavra de Jesus, ele falou: você vai fazer isto, você vai vir e vai me seguir. E aí você está com a vida eterna. A palavra diz que ele ficou muito triste, ele ficou estarrecido com aquela informação. Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Mas eu comecei a questionar: por que que ele não fez isso? Ele não cumpriu os 10 mandamentos? Para ele não era esforço nenhum fazer, porque ele falou que desde a mocidade dele ele fazia. E aí me questionei: Senhor, primeiro, Jesus prometeu um tesouro para ele no céu. Eu fiquei com isso, mas que tesouro que era isso? Será que era maior de tudo aquilo que ele estava vivendo na terra? Poderia ser, o jovem não pagou para ver o que era. Ele simplesmente ficou preso com algo que ele já tinha nas mãos. Ou seja, o coração dele estava voltado para isso. Eu não sei como é que você viu nesta noite, mas desde o dia, eu estou o dia inteiro ouvindo falar sobre coração. Eu estava conversando com um jovem, Deus estava expondo o coração dele para mim agora, um adolescente, que a gente trocou uma ideia quase agora. Coração aberto. Então Deus tem falado acerca do coração e não tem outra palavra para essa noite. Eu quero que você entenda que Deus vai revelar o seu coração exatamente como ele está. E se você for esperto, você vai tomar uma decisão realmente, porque Jesus não vai deixar nada encoberto diante do seu coração. E falando um pouquinho de coração, foi onde Deus começou a questionar o que há no nosso coração. Como é que ele faz a gente entender o coração? E tem uma passagem que diz assim, Salmo 139, 23 e 24, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quando Davi fez essa oração, ele estava passando por um momento muito sério de perseguição, muito sério em relação ao que ele estava sentindo em relação às pessoas que estavam ali próximas a ele, os seus inimigos. E ele não queria fazer algo das suas mãos, ele queria ter a direção de Deus, só que não tinha como, porque ele estava enfurecido. E ele falou: Senhor, olha o meu coração e veja se não tem nada de errado aqui dentro.
sonda, faz algo profundo, porque se for por mim, eu não tenho controle das coisas, mas sonda, e se o Senhor vê algum caminho mau, me guia por um caminho eterno. Então Davi, ele pediu para que Deus tomasse o coração dele, o próprio Deus sondasse. Embora muitas vezes a gente quer que Deus faça isso, a Bíblia também fala para que nós sondemos o nosso coração. Em 1 Coríntios 11, 28, ele vai falar isso: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso antes de tomar uma ceia, antes de você tomar uma atitude, examine o seu coração para que você veja o que há de verdade nele. Só que Davi foi mais profundo, ele pediu para o próprio Deus não apenas sondar, mas prová-lo no coração. Então, gente, o coração é uma raiz muito séria dentro de nós. Se nós não tomarmos cuidado, a gente cai, a gente perde tantas coisas porque o coração está preso a alguma coisa. E um ponto que eu percebi aqui interessante, eu peguei até 3 versões diferentes desse salmo. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, no versículo 24, diz assim: vê se há em mim algum pecado. Na Almeida Atualizada, vê se há em mim algum caminho perverso. Isso tudo do coração. Nova Versão Internacional, vê se em mim há alguma conduta que te ofende. Então, quando a gente fala com Deus acerca de nós, gente, o desejo dele é que a gente realmente esteja preso a Ele. Mas como é que eu estou preso a Ele pensando em outras coisas? No coração daquele jovem alguma coisa estava errada, embora ele foi com um objetivo diante de Jesus. Alguma coisa tirou ele desse objetivo. Quando a gente fala de coração, a gente precisa entender exatamente até que ponto a gente pode tomar algumas atitudes que podem ser favoráveis ou não ao nosso coração. Em Gênesis 22, Abraão teve uma atitude igual a esta. Deus olhou para ele, ou seja, ele ficou 90 anos praticamente querendo ter um filho. No momento que vê esse filho, feliz da vida, o filho já estava na sua adolescência basicamente, Deus chega diante dele, era um filho da promessa, aquele que ia dar toda a sequência da descendência dele. Ele amava de coração, eu acredito que ele estava vivendo o ápice com esse filho, ensinando, caminhando, dando tudo do bom e do melhor, sonhando com ele. Deus de repente fala: Abraão, eu quero Isaac para mim, você vai sacrificá-lo para mim. E foi interessante que ele não questionou. É isso mesmo, Deus, que o Senhor quer? O filho da promessa, que eu esperei tantos anos para vir, estou na melhor fase com ele, o Senhor quer? Tá bom. Ele foi no monte. Chegando lá neste monte, o Senhor não falou para ele parar. Ele continuou a caminhada, o filho questionando: cadê o cordeiro? Ele ficou incessantemente perguntando: cadê o cordeiro? Já tem tudo pronto, mas só falta o cordeiro. E aí, Abraão fala: vai ser você mesmo, filhão. Deita aí, a gente vai realmente dar sequência. Você é o cordeirinho do Senhor. Deita aí que eu vou dar um jeito com você. É interessante que tanto Isaac quanto Abraão, eles entenderam que era um plano de Deus. Em nenhum momento resistiram. A Bíblia não diz que Isaac lutou, chutou, saiu correndo. Não. Ele confiou realmente que era algo de Deus. E no momento ápice daquela situação, que ele levantou a faca ou o cutelo para cortar o pescoço do seu próprio filho, vem Deus e fala: não faça isso. Realmente você é um homem de fé, que confia, e eu provei o seu coração e você foi aprovado. E é interessante que nessa história Deus fala: por causa disto eu te abençoarei, abençoarei a sua descendência e todas as nações da terra. Por causa do coração. Um outro ponto que fala do coração, Deuteronômio 8:2, vai falar assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que tudo que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Isso aqui foi uma palavra que ele deu para o povo, que chegou até a terra prometida. Ele falou: eu estava falando que eu estou lembrando vocês do que aconteceu lá no deserto, porque houve um dia, um momento,
um tempo de 40 anos que eu tive que provar o coração do povo, para ver se realmente diante das provações, das dificuldades, de um grande deserto, vocês iriam guardar o coração ou não com os meus mandamentos. E é interessante que toda a geração, gente, morreu, porque não guardaram o coração. Deus precisou segurar 40 anos o povo no deserto para que todos morressem e somente os novos entrassem na terra prometida. Ou seja, um coração fora do lugar certamente vai gerar morte. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Deus também nos sonda, gente, para saber em que momento a gente vai começar a agir na nossa vida. Ou seja, como é que está a sua conduta, como é que estão as suas ações, aonde quer que vocês estejam. Vai depender tudo daquilo que está dentro do teu coração. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considerem a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nesse momento foi quando Davi foi ungido rei, mas ele estava no campo, o profeta chamou todos da casa, Jessé estava lá olhando os filhos maravilhosos, grandões, fortes, formosos, com cara de rei, e ele foi pela aparência, falou: esse tem, nossa, tem que ser este. Mas aí o Senhor falou ao coração de Samuel: não é ele. Não tem mais ninguém na casa? Ele perguntou porque falou: Deus rejeitou todos, embora todos tenham estatura, tem todos os pré-requisitos de um rei, não é ele. Deus está falando que tem mais gente na casa. Lembrei que tem mais um filho lá no campo, chama ele. Ou seja, Deus, ele olha o coração, não tem jeito. A gente às vezes quer viver de aparência, a gente quer viver de uma forma que as pessoas nos enxerguem, gente. Isso é muito sério, até dentro da igreja. Eu não sei se já aconteceu com você, de você olhar alguém que você fala: nossa, aquela pessoa é top demais. De repente ela tem uma atitude e você fala: nossa, inacreditável. Como é que aquela pessoa, com todos aqueles requisitos que a gente olhava, chegou a esse ponto? Que decepção. A gente não tem isso de vez em quando com algumas pessoas, mas também tem o contrário. Você não dá nada para as pessoas, ou para aquela pessoa, e de repente ela começa a se destacar, ela começa a fazer coisas que você fala: eu não acredito que fulano está fazendo isso. Aquele ar de inveja, né, gente? Eu não acredito que fulano está onde está. Eu não acredito que fulano está fazendo isso. Olha, ou seja, a gente só consegue enxergar o externo. Só que Deus, ele consegue enxergar além da questão externa nossa. Ele vai lá no mais profundo do nosso coração. Essa palavra de Jeremias que eu falei acerca de Deus sondar o coração e ver nossas ações, tem uma versão que fala que ele sonda tanto o coração quanto os rins. Ou seja, é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque Deus, ele realmente quer sondar, gente, aquilo que nem a gente muitas vezes sabe que está escondido. E ele está fazendo isso nesta noite. Quando Jesus questiona o jovem rico, a única coisa que ele esperava desse jovem era que esse jovem reconhecesse quem ele realmente era diante de Jesus. Ele se achava o tal, ele se achava a pessoa mais top do mundo, rico, inteligente, né? Se ele falou que não divorciou, poderia ser casado, que ele não adulterou, né? Um cara realizado. Eu acredito que ele chegou diante de Jesus e falou: cara, eu já conquistei tudo na terra, agora eu preciso ter algo mais espiritual para mim. E quando Jesus começou a questionar acerca dos mandamentos, ele também já fazia tudo. O coração dele estava tão cheio de orgulho que ele não percebeu algumas coisas, que quando Jesus conversa conosco, gente, quando você tem intimidade com Jesus, é interessante você começar a perceber que nessa conversa, ele só quer conhecer o seu coração, ele quer conhecer o meu coração. E se eu não dou ouvido para o que ele está falando comigo, eu vou só falar, eu não vou ouvir, eu não vou entender, eu não vou reconhecer quem eu sou diante dele. Ele vai se tornar alguém comum para mim. Na verdade, ele não é tão comum como eu acho que ele deve ser. Não é qualquer pessoa que eu falo. Jesus
ele, naquela representação, era a eternidade diante daquele jovem. Ele estava falando com alguém eterno. Ele falou: como é que eu faço para entrar na tua eternidade? Só que o coração dele não estava pronto para a eternidade. Infelizmente, ainda não estava. Jesus perguntou se ele cumpria os mandamentos. E quando ele falou quais, Jesus citou esses mandamentos para ele. E quando ele falou que já sabia tudo, Jesus poderia até desprezá-lo, porque era impossível cumprir os 10 mandamentos à risca. Não tinha como. Como seres humanos, impossível. Só que Jesus não rejeitou quando ele falou: já sei tudo, eu sei tudo. Não tem... Eu fico até meio assim, gente, porque às vezes quando você vai conversar com alguém, você quer ensinar, ele fala: já sei. Eu já sei. Não, isso aí tá de boa. Mas você tá errando nisso. Não, mas eu já sei, tá de boa. Beleza. Não irrita, gente. Então vai embora. Já sabe? Para que está perguntando se já sabe? O jovem fez a mesma coisa com Jesus. Ele perguntou: como é que eu faço? Eu falei: cara, você está cumprindo 10 mandamentos, que é a lei? Em vez de ele falar: isso aqui eu consigo. Ser sincero mesmo. Não, Jesus, aqui eu pisei na bola. Aqui eu não consegui. Aqui eu estou indo bem. Não, ele falou: já sei. Ixi, desde criança, de boa, E não estava. Só que Jesus, ele olhou para ele, mesmo nessa situação, em vez de chutá-lo, a Bíblia diz que Jesus o amou. Um olhar de amor para ele. Ele falou: cara, que bom que você sabe tudo. Que bom que você está nos tops, né? 10/10. Tá total. Que top que você está nessa. Mas ainda te falta alguma coisa. Jesus, uma passagem ele vai falar assim, um dos livros ele fala: mas ainda te falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa em nós, gente, quando nós estamos diante de Jesus. Nós não estamos completos. Quando você fala: mano, tô orando, tô cantando, tô jejuando, tô fazendo. Ele fala: mas tá faltando. Não tá faltando, eu tô cheio, eu tô explodindo, eu quero ir pra praça, eu quero ir pra cá, eu quero fazer, Tá faltando. Nós não somos completos. Só que aquele jovem diante de Jesus estava se sentindo completo. Alguma coisa estava errada. Todas as afirmações que o jovem faz para Jesus sobre sua conduta eram todas externas. Ele não matava, ninguém via ele matando na rua, é verdade. Ele não adulterava, verdade. De repente ele não adulterava mesmo. Ele honrava pai e mãe, de repente respeitando, abençoando, presenteando diante das pessoas, ele fazia. Mas tudo que ele fazia, gente, era externo, era o que a sociedade diz que é um cidadão correto. Eis aqui um cidadão exemplar na sociedade. Ele era esse cara. Admirável, acredito, por muitas pessoas, reconhecido pelas pessoas, visto pelas pessoas, e as pessoas o respeitavam. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu de olhar para dentro dele mesmo. E Jesus teve que fazer isso com muito amor. E Ele está fazendo isso conosco nesta noite. Com muito amor, você falando: eu já sei, eu já ouvi, eu já preguei inclusive sobre isso, eu já compartilhei com os amigos, eu já curei pessoas com essa palavra, eu já orei essa oração. Ele está falando: mas espera aí, já que você sabe mesmo, deixa eu fazer você olhar para dentro de você mesmo. O que Ele quis fazer, gente, na verdade, quando Ele falou: vende tudo, Jesus não estava interessado no dinheiro dele. Jesus não estava preocupado com as propriedades dele, se ele ia vender ou não. Não era o questionamento de Jesus não era: larga tudo que você tem só por largar, só para ver se ele ia fazer mesmo. Na verdade, Jesus queria provar para ele que alguma coisa estava tomando o lugar que deveria ser ocupado pelo próprio Jesus. E faltou para ele, gente, uma coisa principal: uma renúncia, um coração de renúncia. Aquele jovem não quis renunciar às suas riquezas para andar com Jesus. Ele não quis renunciar ao que estava no seu coração para andar com Jesus. E foi aí que Jesus pegou ele. Tanto que Jesus o amou, deu a direção, e o jovem saiu andando. Jesus não virou as costas quando ele falou: não dá. O jovem mesmo olhou para Jesus, baixou a cabeça
entristecido, foi embora. E o narrador fala: ele fez isso porque ele era um homem riquíssimo, com muitas propriedades, muito dinheiro. Jesus não estava, gente, só preocupado com isso. Jesus queria realmente dar a eternidade para ele. Jesus não é o eterno? Quando ele falou: o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou: já estou aqui. Me segue. Jesus já está aqui nesta noite. Você quer a eternidade? Me segue. E principalmente, é lamentável porque aquele jovem já adorava um Deus chamado Mamon, o Deus do dinheiro. Seu testemunho é poderoso, falar que largou emprego ou que está disposta por Jesus. Como é que fica a gente diante de um emprego, na situação que o país está hoje? A gente fala de relacionamentos da situação que a gente fala: não, estou desesperado, preciso casar, preciso comprar, preciso fazer. E Jesus fala: não pense mais nisso, você agora vai me seguir. Será que você está disposto a abrir mão das suas preocupações para seguir a Jesus, ou você continua preso nas suas preocupações, nos seus sonhos, nos seus planos, nas suas vontades? O jovem estava preso nisso. Querendo ou não, ele vivia em função daquilo. Só que Jesus queria mudar a forma de pensar dele. Ou seja, você tem toda a condição de andar comigo, mas você não vai poder estar preocupado com as outras coisas. Você só precisa olhar para mim e me seguir. Se você estiver disposto nesta noite a fazer isso, você vai ter que tomar uma decisão muito séria. Deus já está te fazendo pensar no que está ocupando o lugar dele. Pode ser seus amigos, pode ser sua escola, pode ser sua faculdade, pode ser o estilo de vida que você tem, pode ser aquilo que você pensou desde a sua infância. Fala: não, mas eu sempre vivo assim. Isso aqui, desde criança, é de criação. Jesus está falando: você quer me seguir? Você vai ter que fazer uma renúncia. Renúncia significa: eu não penso mais nisso, e começo a seguir sem olhar para trás. E é uma atitude muito séria, porque isso não é brincadeira. Deus não brinca conosco. Eu tenho certeza que Ele nos trouxe aqui nesta noite, gente, porque Ele quer ver uma geração que renuncia os seus próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Você não veio aqui por acaso nesta noite só curtir o leque. Hoje Deus te pegou pelo coração. E se você está falando: não é comigo não, Ele está falando: é com você sim. Porque se você não renunciar, você vai morrer. Porque sem a vida eterna, gente, o que nós somos? Se você morrer hoje, para onde é que você vai questionando a vida? O que adianta a filosofia? O que adianta o seu conhecimento? O que adianta os seus projetos? O que adianta você pensar em tantas coisas se sua vida se interromper hoje? É esse coração que Deus está falando. Olha para dentro de você e vê se vale a pena trocar a eternidade por aquelas coisas que são tão frágeis que até a ferrugem vai corroer e a traça vai levar embora. O seu coração precisa estar nas mãos do Senhor totalmente. E é interessante que Deus não renuncia àquilo que é seu. Ele renuncia até Ele mesmo para nos alcançar. A palavra fala assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente conhece esse versículo, mas qual é o poder desse versículo? O jovem teve medo. O que impediu ele de andar com Jesus, eu acredito que foi o medo de falar: se eu der tudo, minha profissão, minha vida, meus planos, minha riqueza, ninguém me deu, ele construiu aquilo. Imagine uma vida inteira você construir um patrimônio e de repente você fala: eu vou ter que abrir mão e sair andando. Para muitos não faz sentido, isso é verdade, porque a gente está seguro. É a nossa segurança. Quando você fala: ó, se a empresa me mandar embora hoje, a conta vai vir todo mês, como é que eu vou pagar as contas? É uma preocupação, gente. Agora imagina quem tem muito, quantas contas ele tinha para pagar, quantos camelos para dar água. Era muita coisa mesmo.
Então, na hora que Jesus falou, beleza, já que você faz tudo, então vende, dá e vamos embora. Ele falou, mas peraí, mas e as contas, e a família, e a estrutura, e tudo que eu construí? Ele teve medo. Só que o medo, gente, ele nos impede de tomar algumas atitudes com Jesus. Esse medo não pode tomar conta do seu coração se você for colocar tudo nas mãos de Jesus. Você vai ter que tomar uma atitude essa noite, sem medo. Mas será que é possível não ter medo? Tem sim. A Bíblia fala assim, ó: o amor lança fora todo o medo. Se aquele jovem amava Jesus de verdade, ele não teria medo. O que nos faz ter medo é a gente não ter o amor correto por aquilo que a gente tem anseio. Se você tem amor, você não tem medo. Vou dar um exemplo meu. Uma vez na minha vida, na minha loucura da juventude, eu saltei de bungee jump. Emocionante, verdade. Louco, minha irmã quase morreu do coração, chorando porque ela me via subindo no elevador. Falou, você tá louco, você não pode. Eu falei, calma, é só uma cordinha, eu vou pular e volto. Ela falou, não, mas a mãe vai te matar. Eu falei, se eu morrer, a mãe não mata. E eu comecei a questionar com ela chorando. Eu não entendi o desespero dela, que a gente brigava muito, né? Irmãos, é maravilhoso. Só que naquele momento ela achou que ia me perder de verdade. E eu lembro quando eu cheguei lá no topo, na cabine, para pular, eu falando com o instrutor, falei, e aí, qual é o lance? Ele falou, cara, você só tem que se lançar, salta. E se eu não quiser? Tem duas opções. Você vai pagar maior mico, eu vou ter que descer o elevador todinho até o chão, 70 metros de altura. Ou, se você quiser, eu te empurro. Acho melhor pular, né? E foi interessante quando eu olhei as pessoas pequenininhas, a avenida, você sabendo que só tinha uma cordinha que se malemar você conseguia pegar. É interessante que eu falei, é tudo ou é nada. Coração a mil, você só respira, vai. Aí depois só veio um negócio fazendo assim, é você. Até parar, não tem jeito, vai se bater mesmo. Quem é profissional vai girando. Eu não, eu fui assim, fiquei até parar. É gostoso, mas é meio doentio também. Mas o que me comoveu, gente, foi que mesmo com medo, era a minha paixão fazer aquilo naquele momento. E eu me lancei, sem saber o que tinha lá embaixo. Sem saber se a cordinha ia suportar o meu peso ou não. Sem saber se haveria como parar o momento e eu sair com vida daquilo. Eu simplesmente falei, é a minha paixão, eu vou me lançar. Se você está aqui hoje, preocupado com alguma coisa, eu tenho uma palavra para você. Lança fora esse medo, porque se você veio aqui porque você ama Jesus, demonstre esse amor hoje abrindo seu coração. Se você quer fazer algo por Jesus nesta noite, Ele está falando, eu só quero que você abra seu coração para que eu possa entrar. O amor lança fora todo mesmo medo, todo medo mesmo. Esse João 3,16 que eu li para vocês, o próprio Deus mostrou o que é lançar fora todo medo e o que é amar alguma coisa acima de tudo. Porque a Bíblia fala que Ele nos amou tanto, mas tanto, que Ele deu o próprio Filho para nos resgatar. Só que eu relacionei isso com Abraão. Abraão, quando ia fazer o sacrifício, Deus falou, para tudo. Com Deus não foi assim, Ele não parou. Ele foi até o fim e morreu por nós. Ele não parou como Ele fez com Abraão. Ele continuou e falou, filho, você vai ter que morrer. Eu não vou fazer você não morrer. Você vai morrer porque uma geração, uma nação precisa ser alcançada. Hoje eu só estou aqui. Você só está aqui porque houve um sacrifício que não foi interrompido. Porque Deus nos amou
tanto. E ele não teve medo, ele teve coragem de falar: eu vou dar o meu único filho para morrer por mim, para morrer por você. E o coração do jovem, gente, precisa chegar nesse ponto. Se você nessa noite quer viver uma vida eterna, não faça como esse jovem. Eu vou encerrar falando de uma passagem que está no mesmo Lucas 19, que é a passagem de Zaqueu. Porque algumas pessoas até questionam: mas o cara era rico, não tinha como dar tudo. Mas era muita riqueza. E eu falei: não, Senhor, não é possível que a Bíblia não fale de alguém que era rico, que fez alguma coisa diferente. E eu achei a passagem de Jesus de Zaqueu. Quando Zaqueu estava, eu vou até resumir aqui para a gente ganhar tempo. Zaqueu sabia que Jesus ia passar lá, foi logo depois dessa situação. Jesus estava chegando na cidade. Zaqueu era um cara muito importante, cobrador de impostos, ou seja, tinha muito dinheiro mesmo. Alguns chamavam ele de corrupto, né? Mais que o Brasil. E aí, quando ele chegou na cidade, Zaqueu era muito pequeno. Alguns falam que ele é até um anãozinho, assim, de tão pequeno mesmo. Então, ele tentava ver Jesus chegando na cidade, ele não conseguia, ele era baixinho mesmo. O que ele fez? Subiu numa árvore, uma figueira. Aí ele subiu na árvore, viu Jesus, Jesus o avistou e falou: Zaqueu, eu vou repousar na sua casa hoje. E a galera questionou: poxa, o cara é pecador, trapaceador, como é que Jesus vai dar terra para um cara desse? Só que Zaqueu ficou tão feliz que no versículo 8, quando ele se depara com Jesus, ele fala assim: Senhor, eu darei metade de tudo que eu tenho aos pobres. Faz relação com o jovem rico? E se enganei alguém, ou tirei alguma coisa de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Ele estava preso ao dinheiro nessa hora com Jesus. E por causa dessa resposta, Jesus falou: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Olha Abraão lá atrás, que abençoou uma nação, chegou em Zaqueu. Quando Deus abençoa a gente, Ele quer abençoar a todos que estão à sua volta. Mas Ele olhou lá dentro do coração de Zaqueu e falou: realmente, você não está preso a esse dinheiro que você está falando que vai dar para alguém. É seu, de alguma forma você ganhou. Mas você não está mais preso, porque você teve um encontro com a salvação, com a vida eterna. E Zaqueu teve essa vida eterna porque ele teve a salvação. Diferente do jovem rico. Então eu quero perguntar para você: se quer fazer como o jovem rico, preso o seu coração nas suas coisas, ou você quer ficar preso como Zaqueu ficou a Jesus e alcançar a liberdade? Você quer ficar preso nas coisas materiais, ou você quer usufruir das coisas espirituais? Porque aquele jovem teria um tesouro no céu, ele perdeu. Você tem um tesouro guardado no céu. A Bíblia diz que nós teremos tesouros no céu. Você quer ficar preso nesta terra que vai acabar cada dia, você vê ela se degradando, acabando, ou você quer viver uma eternidade com o meu Salvador? Então eu vou deixar vocês pensando nisso. Você tem uma decisão muito séria com o seu coração. E eu quero convidar você que quer largar as suas coisas. Não vou nem fazer o apelo nesse momento. Eu quero que você olhe para o seu coração e fale: Senhor, quantas coisas estão tomando o teu lugar? Gente, Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Absolutamente com ninguém e com nada. O dia que você faz isso, Ele se retira, porque Ele é muito educado, e você fica com as suas coisas. Mas vai olhando o resultado, se está dando certo. É cabeçada atrás de cabeçada, é problema acumulando atrás de problema. Você fala: mas eu estou orando, mas eu estou indo para a igreja, mas eu estou fazendo, mas seu coração não está em Deus. Você sabe que não está em Deus. Se você não colocar o seu coração totalmente curvado diante de Deus, você não vai receber nada dele, porque Ele não está aí para te dar.
ele não consegue te alcançar porque ele fala: eu estou à porta. Se você abrir a porta do teu coração, eu entro, e eu sei, eu vou fazer morada em você. Mas se você também não abrir, você vai ficar do jeito que você está e só vai piorar. Só que ele não quer isso para nós. Deus, ele nos ama, e a Bíblia reforça isso. Ele nos ama de tal maneira que ele já deu o Filho dele por nós. Ou seja, a gente já tem livre acesso à eternidade, a gente já tem livre acesso à vida eterna, à salvação e a tantas coisas maravilhosas, incríveis que ele quer fazer que a gente viva. Mas para ele começar a fazer, você precisa abrir a porta do teu coração. Então peça para Deus nesse momento, vou te dar 1 minuto para fazer isso. Que área da sua vida que está ocupando o lugar de Jesus? Só que você vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que largar tudo isto e deixar o caminho aberto, o terreno aberto para Jesus tomar o controle. Quando a gente fala que ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, significa que ele se torna dono e governo absoluto sobre tudo aquilo que eu sou. E se você está disposto a isso, eu quero que você se coloque de pé. Só quem está com a intenção de deixar Deus entrar no seu coração para tomar o controle de todas as áreas da sua vida. Eu quero orar por vocês. Não levanta empolgado não, porque às vezes você vai pela música, coração. É uma decisão, gente. Deus não está brincando com, não fica tomando decisão todos os dias. Decisão é uma vez só, se você entende o que você está fazendo. E a partir daí há uma conversão, e a partir daí haverá uma renúncia por tudo aquilo que você está fazendo. Renúncia significa: eu abro mão, eu não falo mais no assunto, eu vou seguir e não olho mais para trás. É isso que ele quer que você faça com qualquer área da sua vida. E deixa Jesus tomar conta. Você vai pedir direção para a sua liderança, para você tomar atitudes que você tem dúvidas. Então quando a gente fala: eu já orei, não só ora não, gente. Pede direção, pede orientação, porque a liderança está aqui para isso. Você já orou, mas baseado em quê? Eu orei para Deus. É óbvio que a gente está orando para Deus. Não vai orar para a árvore. Nós não estamos nesse nível, graças a Deus por isso. Mas quando você ora, você tem que ter uma direção. Porque sem direção, gente, você só vai orar e vai começar a fazer as coisas que seu coração está pulsando para fazer. E Deus quer fazer o contrário. Ele fala: eu vou te dar a direção, o caminho, e você me segue. Eu não sei como faz. Por isso que Deus levanta lideranças para falar: cara, vem por aqui, vai por ali. A palavra diz isso, a palavra revela dessa forma. E aí o erro é mínimo naquilo que a gente vai fazer. Senhor, eu quero te glorificar por esta palavra. Eu quero te glorificar por expor e trazer à tona o nosso coração. Tu sabes tudo aquilo que está aqui dentro de nós, ó Pai, dentro do meu coração. E como Davi orou, Pai, que o Senhor venha sondar, venha provar o meu coração. E que se há algum caminho mau, perverso, pecaminoso, com más intenções, Senhor, venha nos guiar, ó Pai, venha tirar-nos desse caminho mau. Se a gente estava dando passos largos para o inferno, Senhor, tira-nos desse caminho e nos leva para o caminho da eternidade contigo. Porque o Senhor é poderoso para fazer um milagre em nós. O Senhor é poderoso para fazer uma transformação em nossa mente. Porque a gente não quer viver como o mundo vive, Senhor. Nós queremos viver conforme a Tua palavra diz, que o Senhor quer que tenhamos uma mente transformada pelo Teu Espírito Santo. E com esta mudança, Pai, nós sabemos que nós começaremos a entender qual é a Tua perfeita, agradável e boa vontade. Que nós possamos viver os Teus planos e não os nossos planos. Que nós possamos viver os Teus projetos e não os nossos projetos. Que tudo aquilo que nós ansiamos, ó Pai, quando o nosso coração estiver alinhado com o Teu, vai ser gloriosa, Senhor.
o nosso testemunho vai ser glorioso. Vai ser maravilhoso compartilhar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família, aquilo que o Senhor tem feito, porque o nosso coração está tão íntimo e aliado contigo, que não haverá nada, Senhor, que vai nos confundir. Não haverá propostas nenhuma que vão tirar a gente da tua presença. Alinha o nosso coração com o teu nesta hora, Senhor. Se realmente nós estamos aqui com o coração aberto, escancarado, dizendo: Pai, sonda o meu coração, eu quero que naturalmente o Senhor venha com a manifestação do teu Espírito Santo agora, Senhor, e nos faça entender quem nós somos sem o Senhor, e o que podemos ser quando o Senhor tomar totalmente conta do nosso ser. E não nos deixe trocar, Senhor, por coisas terrenas e materiais, mas faça-nos viver nesta terra com uma vida totalmente espiritual, Senhor. Que possamos alimentar o Espírito e não a carne. Que possamos viver segundo o Teu coração e não o nosso. Nos transforma, Senhor, mas que haja uma mudança real nesta noite. Que possamos renunciar àquilo que somos, para viver aquilo que Tu queres que nós sejamos. Eu te peço isso em nome de Jesus, ó Pai, sabendo que o Senhor tem uma palavra de vida para entregar a cada um de nós aqui nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai.